Bom dia a todos. Eu quero, antes de mais nada, agradecer à Associação Paranaense de Doenças Torácicas por essa oportunidade de vir aqui conversar com vocês. E agradeço a lembrança do Dr. Ricardo dos idos tempos, né? É, aquela coisa, as imagens têm que ser interpretadas, elas não falam a mentira. Às vezes a gente mente, né, no que está fazendo com elas, mas isso é importante. O, o que eu vou falar para vocês sobre o padrão da imagem, o que a gente pode. E o Dr. Rodney foi ótimo naquele slide, porque os padrões é isso que eu vou falar mesmo. De que maneira que a gente pode trabalhar com os padrões e as imunodeficiências. Isso é uma coisa que, inclusive, o Dr. Rodney falou da experiência no transplante de medula óssea. E, na verdade, também com o imunodeprimido, a minha introdução nesse universo foi pelo transplante de medula óssea. Durante 13 anos eu colhi material para depois fazer meu doutorado, minha tese de doutorado. Então, foi um trabalho muito interessante, e daí comparando os padrões, né? Então, essa experiência, eu acho que ao longo dos anos foi importante. Eu lembro que no início, a gente olhava, eu não sabia, não tinha a menor ideia do que eu estava vendo. Era uma medicina nova. E depois, conforme foi passando, minhas aulas foram ficando, até a minha interpretação foi melhorando, e eu acho que as minhas aulas também. No início, ninguém entendia nada, nem eu. Então, isso foi uma coisa importante. Uma coisa fundamental, então, é a gente sempre lembrar que a gente tem que conhecer o tipo de imunodeficiência do paciente. Isso é fundamental. O que nos baliza a interpretar a imagem é conhecer, saber o que o paciente tem, que tipo de imunodeficiente ele é. Se eu não souber isso, eu vou ter muita dificuldade de estruturar um diagnóstico diferencial, saber se ele é HIV positivo, se ele foi submetido a um transplante de órgãos, de órgãos sólidos ou de células tronco hematopoéticas, né, o TMO, ou se ele está em uso de medicamentos, o que for. Então, conhecer a patogênese das diferentes causas de imunossupressão nos ajuda muito. Tem alguns elementos que são fundamentais. Uma experiência que eu tive com o TMO nós temos que analisar a questão temporal, o tratamento que foi utilizado para o condicionamento, como que o paciente está clinicamente. Então, são coisas fundamentais, senão a gente perde o raciocínio de um indivíduo que está como o Dr. Rodney mostrou, no quinto dia pós-transplante, ou ele está no centésimo, sexagésimo dia pós-transplante, é raciocínio totalmente diverso. HIV positivo, muito diferente. Eu tenho que saber o CD4 do indivíduo. Se eu não souber isso, eu entrei no quarto escuro. Não sei o que eu vou encontrar, ok? Então, principalmente, exemplo, pacientes HIV positivos, né? Você tem que saber, principalmente, contagem de CD4, né? Contagem diferencial CD4, CD8, essas coisas são importantes. Determinadas infecções relacionadas à quimioterapia ou a fases específicas do TMO, como eu coloquei. Então, ao longo dessa minha conversa, lembrando daquele slide do Dr. Rodney, aquele slide dá um resumo espetacular. Agora eu vou discorrer um pouquinho sobre os padrões, os diferentes padrões. As lesões e aí, pensando nos padrões de lesão, considerando tanto o HIV positivo quanto o HIV negativo, a gente tem que lembrar que as opacidades de espaço aéreo, focais, as consolidações, é o padrão mais comum de lesão, e principalmente relacionado à infecção bacteriana, né? Principalmente quando vocês verem lesões unilaterais. Esse é o mais comum. Daí tem um broncograma aéreo, essas coisas, maravilha. Lembrando que paciente neutropênico não tem neutrófilo para fazer muita consolidação. O Dr. Roy está aqui, deve conhecer bem, né, essa coisa lá do TMO.
Isso é fundamental, tem que ter neutrófilo. Aí, nesses pacientes neutropênicos, às vezes a gente não vai ver consolidações muito bonitinhas. Então, às vezes, o negócio fica complicado. Então, válido, principalmente esse tipo de conceito, lembrar do HIV positivo, independente da contagem de CD4. Mas a gente tem que conhecer o tipo de imunodeficiência, porque se ele for um neutropênico febril, a coisa pode não ser tão assim, né, como eu comentei. Imunossupressão, se ela for mais acentuada, a gente tem que lembrar, eventualmente, que as consolidações também podem ser causadas pelo Mycobacterium tuberculosis, não fazendo aquela apresentação clássica com lesão escavada. Os padrões podem ser de pneumonia lobar ou broncopneumonia. Aqui, às vezes, existe confusão e a gente tem que pensar pneumonia lobar e broncopneumonia do ponto de vista fisiopatológico. Pneumonia lobar, aquele do pneumococo, né, do streptopneumonia, que começa na periferia do lobo e vai se estendendo do subpleural em direção ao centro, né, do lobo pulmonar. Então, ele é centrípeto em termos a extensão dele, a progressão. Já a broncopneumonia, o nome, a gente tem que lembrar, começa com bronco. Ele começa com uma bronquiolite, e a partir dessa bronquiolite, a lesão dentro do lóbulo pulmonar secundário se espalha até a periferia do lóbulo, então ela é centrífuga. Então, o tipo de progressão da broncopneumonia e da pneumonia lobar são diferentes, e a imagem, ela acaba representando muitas vezes isso. Cara, depois que o lobo ficou totalmente consolidado, você não diferencia uma da outra. Mas não esquecer que pneumonia lobar é muito fácil a gente lembrar, principalmente das infecções bacterianas, mas a broncopneumonia, né, pelo padrão, ela é comum às bactérias, vírus e fungo. Então, o padrão de broncopneumonia não é só. Então, quando a gente diz padrão de broncopneumonia, tomar cuidado, né? A gente não está falando só de bactéria. Então, esse é um exemplo. Paciente, homem de 39 anos de idade, vejam, HIV positivo com CD4 de 85, né? Então, CD4 baixo. E vocês vão ver que ele tem... Aqui eram bronquiectasias, dilatações brônquicas, não era escavação. Áreas de consolidação no pulmão esquerdo, com broncogramas aéreos, e também tem os nódulos de espaço aéreo, nódulos centrolobulares, tipo árvore em brotamento. Então, esse padrão de consolidação, né? Então, é importante a gente lembrar o que o paciente tem. Ele é um HIV positivo? Poderia ser uma pneumonia bacteriana? Outra? Pode. Lembrar que a tuberculose pode fazer exatamente essa bagunça que a gente está vendo nesse paciente. É como eu disse, isso aqui era bronquiectasia, inclusive até ramificando. Não era escavação. Lembrem que abaixo de 200 de CD4 você não vai ver escavação nesses pacientes com tuberculose. A gente guardem essa informação que daqui a pouquinho a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Olhem só, paciente, uma LLA, uma mulher, 46 anos, broncopneumonia, e vocês notem a área de consolidação e opacidades que representam nódulos de espaço aéreo, além de um espessamento difuso de paredes brônquicas. Esse aqui também é um padrão de uma broncopneumonia, mas num paciente com a infecção pelo aspergilo. Então, às vezes, essas infecções que se permanecem por mais tempo do que o normal. E você pensa, espera um pouco, bactéria não fica parada no tempo, ou evoluindo muito lentamente. Quando vocês tiverem isso, lembrem dessas infecções, a tuberculose, infecções até pelas micobactérias não TB, mas principalmente a tuberculose e fungo. Fungo também faz isso. E lembrar do aspergilo, né, que tende a fazer essas consolidações, que tendem a ser mais crônicas, e também fazem um padrão de broncopneumonia. Esse já é um caso de uma lesão focal,
homem de 42 anos, HIV positivo, e vocês notem que existe uma consolidação na topografia da língula. Inclusive, essa lesão até ela estava se comprometendo o brônquio lingular, né? Estão vendo ali a área de obstrução. Então, isso foi uma infecção por nocárdia. Nocárdia é uma infecção, ela tem um parentesco em termos de apresentação com a actinomicose. Então, são dois agentes bacterianos que podem fazer infecções também crônicas. Só que a actinomicose a gente vê imunocompetente e a nocárdia, principalmente imunodeprimido. E, às vezes, fazendo consolidações ou lesões até com efeito de massa, né, como nódulos, e que podem fazer envolvimento pleural, podem fazer linfonodomegalia. Então, é um diagnóstico difícil, mas e normalmente tem que haver a pesquisa, né, para a identificação e para que você possa tratar adequadamente. Mas lembrar, no imunodeprimido ou no nocárdia, entra no diagnóstico diferencial, inclusive com lesão que pode escavar. Então, vocês lembram, até esse aqui não estava escavado, mas elas podem escavar. Então, vocês vejam, paciente HIV positivo com lesões que escavam ao longo do tempo, né, e a imunidade está baixa, é diferente de quando eles têm imunidade melhor e as lesões escavam. Se a imunidade for maior e com lesão escavada, lembrem sempre da tuberculose. Mas se a imunidade estiver principalmente abaixo de 200, e às vezes você vai ver abaixo de 100, e as lesões escavam, coloquem outros agentes nesse cardápio. Eu já vou falar de quais que vocês vão pensar, para dar um pouco de emoção, né? As lesões de espaço aéreo multifocais, normalmente, quando você encontra isso, você já tem que pensar, opa, isso daqui me obriga a pensar em várias possibilidades em termos de diagnóstico diferencial. Então, é fundamental, você vai ter que pensar em outros agentes, principalmente correlacionar com a intensidade da imunossupressão, né? E aqui considerar nessa condição os HIV positivos com uma contagem de CD4 abaixo de 200. E vou dizer para vocês, a experiência que a gente tem é o 100 até a partir de quando a gente começa a ter mais complicações e mais a gente vê em maior número lesões difusas, né, e bilaterais. E também o paciente com neutropenia febril. E aqui nessa situação, e eu lembro muito do paciente pós-transplante de medula óssea, com neutropenia febril, nessa fase neutropênica, eles podem fazer infecções por diferentes agentes. Eles viram um caldo de cultura, né? Praticamente isso. Outra coisa que esses pacientes também fazem são lesões não infecciosas. Desde edema de pulmão, reações, infusão de drogas fazendo trale, né? Reação por pós-infusão, reações por medicamento, até de pós-condicionamento do transplante. Então, vocês têm a síndrome da pneumonia idiopática, onde é um quadro clínico de imagem igual ao da infecção, mas o paciente não tem infecção e o prognóstico é ruim. Então, vocês lembrar dependendo da condição clínica, vocês vão precisar expandir esse diagnóstico diferencial. E é isso aqui, e principalmente das infecções oportunistas, o Dr. Rodney lembrou muito bem, e a gente vai ter um conjunto de agentes muito mais amplo, principalmente quando as lesões forem multifocais. A imagem, com padrão nodular, a gente vai lembrar principalmente dos fungos, micobactéria e a anocárdia, como eu já mostrei um caso para vocês. E as opacidades com vidro fosco, normalmente sem derrame pleural ou linfonodomegalia, a gente deve lembrar principalmente da pneumocistose e de vírus. Então, aqui um caso de um paciente com uma imunodeficiência comum variável, né? Uma mulher de 37 anos, aonde vocês já podem observar que há bronquiectasias
né, e espessamento mural de brônquios bilaterais. Mas essa era a base, né, do que a paciente já tinha em termos de lesão. E aí que vocês podem ver a evolução, né? Essa paciente complicou, fez um quadro infeccioso e notem que bilateralmente há áreas de consolidação com broncograma aéreo, mas também derrame pleural, né, de quebra. Então, quando vocês verem isso, inclusive com derrame pleural, o vírus faz derrame pleural, não é comum. Então, quadro agudo, lembrem de bactéria, né, e com derrame parapneumônico. É aqui só para ver o padrão das lesões no coronal, inclusive com focos de vidro fosco. Paciente imunodeprimido com neutropenia febril, Dr. Rodney já colocou. Se você vir imunodeprimido, neutropenia febril, e você tem opacidades pulmonares focais com o halo de vidro fosco, você tem que pensar em quais hipóteses diagnósticas. Infecção fúngica angioinvasiva, em primeiro lugar. Em segundo, infecção fúngica angioinvasiva. Em terceiro, idem. É mandatório. Para quem pegou pacientes do transplante de medula óssea na era pré-tratamento, a gente pode dizer principalmente o voriconazol, era um desgosto. A maior parte desses pacientes iam a óbito, né? E isso era terrível. A partir de quando se surgiu o voriconazol, eu lembro, inclusive, que eu e o Flávio Teles, a gente rodou o país ensinando como fazer diagnóstico, né, dos pacientes nesses casos. Isso foi uma coisa muito interessante, porque para radiologistas, pneumologistas, hematologistas, a gente fez por um longo tempo, né? Depois, isso já virou, já foi, como eu digo, passou já foi para o cerebelo, né? O indivíduo já, nos serviços, o pessoal pega isso daqui, já olha e já diz, vamos fazer voriconazol, nem vai pena. Depois daí você vai investigar e ver se pode ser alguma outra coisa. Mas lembrar disso, infecção fúngica angioinvasiva no neutropênico febril, isso um, um fator muito importante. Você, com relação a todos os outros demais padrões que nós encontramos nas imagens, fungo, bactéria e vírus são semelhantes às alterações, não tem como diferenciar. Mas nódulos, principalmente nódulos grandes com halo de vidro fosco, isso é fungo, até que prove o contrário. Agora, qual dos fungos? Tem que lembrar que a aspergilose angioinvasiva, Fusarium, como o Dr. Rodney lembrou, mucormicose e também Cândida fazem padrões muito parecidos. Na época, Cândida, eu lembro do Flávio Teles, lembrando de novo dele, ele dizia que é como bacalhau, né? Ninguém sabe, todo mundo sabe que existe cabeça de bacalhau, mas ninguém vê, né? Então, lembrar que existe, né? Na época era muito complicado, mas lembrar que esses 4 agentes, eles fazem um padrão semelhante, né? Nós tivemos até um estudo que a gente fez junto com o pessoal lá de Vancouver, no Canadá, e de Barcelona, na Espanha, e a gente conseguiu ver que tanto o aspergilo quanto a cândida tem um padrão semelhante. Então, e dos outros agentes, não há dúvida. Olhem só isso aqui. Eu falei da mucormicose. Olha só, esse paciente, né, neutropênico, pós-TMO, com mucormicose. Olhem essa lesão. Essa lesão é muito interessante. Vocês vão ver a opacidade, o halo de vidro fosco e um halo central, como um infarto pulmonar. A mucormicose tem um percentual muito grande de casos que, quando a gente vê esse halo no neutropênico, esse sinal do halo, a gente tem que pensar em mucormicose. Diferente até seria a única infecção fúngica que tem um sinal que nos indica, né? Ela não é exclusivo, mas é um indicativo positivo para mucormicose. Voltando para um comentário que foi feito na aula anterior, halo de vidro fosco, para que você o veja, tem que ser, ele tem uma janela de manutenção na tomografia desse halo de vidro fosco. Você deixou passar, ele desaparece em muitos pacientes.
Então, para que você possa fazer o diagnóstico, tem que ser precoce. E também vem a necessidade de que se faça a tomografia nesses pacientes o mais breve possível. Não pode ficar esperando que apareça em raio-x a lesão. Se você ficar esperando, você perde, como foi dito, já que são 5 dias de janela. E isso daí pode ser a chance do paciente sobreviver ou não. Então, essa é uma daquelas situações em que o raio-x, a gente pode deixar ele de lado. Neutropênico febril, manda direto para a tomografia computadorizada. E olha só esse aqui. Paciente usuário de crack, HIV positivo, veja, com CD4 de 61, com várias, aqui uma área de consolidação central e múltiplos nódulos, inclusive foco de vidro fosco, até com um pouquinho de reticulação. Esse é um paciente com uma tuberculose, e notem que a distribuição totalmente estranha, não é o padrão da TB pós-primária, pegando mais segmentos apical e posterior de lobo superior, segmento superior de lobo inferior, evoluindo com escavação. Nesses pacientes, lembrem, eles não têm memória celular para escavar e para desenvolver aquela reação de hipersensibilidade tardia que normalmente leva à necrose e escavação. Esse indivíduo aqui, então, você olha, que coisa estranha. Lembrem da tuberculose nesses pacientes com uma alteração importante aqui no caso de contagem CD4 muito baixa. Ok? E, de novo, tuberculose, ela é uma infecção que no HIV positivo, com um CD4 muito baixo, a gente não deve esperar a escavação. Se escavar, pense em outra coisa. Pneumonias, eu estou colocando atípico, porque o termo de pneumonia atípica se usa para o imunocompetente. Mas só para lembrar que quando a gente coloca no imunocompetente, né, as atípicas, a gente vai lembrar principalmente dos vírus da pneumocistose, tem outros agentes, mas no imunodeprimido esses são o carro-chefe, né? E vocês vão ter principalmente nos indivíduos com HIV, com uma contagem CD4 baixa, e o TMO nos primeiros 6 meses, principalmente. O HIV positivo, o CMV, ele ocorre principalmente quando o CD4 está abaixo de 50, não é CD4 mais alto, né? Então, lembrar. E também a aspergilose pulmonar no HIV positivo também é abaixo de 50. Você não deve esperar, principalmente, lembrem do CMV, em uma contagem mais alta. Aí é uma encrenca, porque você tem vidro fosco, mas o vidro fosco já pode ser pela pneumocistose. Aí é um desgosto, né? Como diferencia? Aí vai ter que ser pela investigação, né? A gente já foi comentado a questão da profilaxia. Hoje a gente vê, é raro a gente ver no transplantado de medula, e olha, faz muito tempo, eu posso dizer que há décadas eu não vejo uma pneumocistose no transplantado de medula, exatamente por isso. Porque eles são pacientes que obrigatoriamente são aderentes ao tratamento. Então, eles fazem a profilaxia, a menos que você tenha algum indivíduo que não possa. Aí é um outro problema, né? Mas, independente disso, hoje se tornou muito raro no transplantado de medula. E quando vocês têm um padrão micronodular, principalmente centrolobular, pensem em pneumonia viral. Essa é uma característica das pneumonias virais que ajudam muito no diagnóstico. E se vocês tiverem o que a gente chama de distribuição randômica, aí a TB miliar e as infecções fúngicas, e dessas, principalmente o criptococo e o histoplasma. Esse é um daqueles casos bonitos, né? Também eu poderia até dizer que era um HIV positivo, mas esse foi pós-transplante de medula óssea, né? Homem de 28 anos. Vejam as opacidades com atenuação em vidro fosco bilaterais. Fundamental saber se o paciente não tem um edema de pulmão, como é que está. Por quê? Porque ele tem o padrão de asa de borboleta, mas lembrar que a pneumocistose pode fazer isso, né? Então, esse era pós-transplante, uma pneumocistose.
uma imagem bastante característica, né, com vidro fosco bilateral. E esse já é o padrão micronodular. Notem os opacidadezinhas centrolobulares, até com atenuação em vidro fosco bilateral, difuso, elas não tocam a superfície pleural. Então, esse padrão micronodular, com predomínio centrolobular, é próprio com paciente com quadro infeccioso. Lembrem de infecção viral. Botem vírus como melhor possibilidade. Qual vírus? Os padrões dos vírus é muito variável. Então, existe mas esse é aquele sinalzinho que, quando você vê, ajuda. Infelizmente, nós não veremos em todos. E só para mostrar, já que eu falei do padrão de miliar, né, ou da distribuição randômica, o que é isso? É quando vocês têm distribuído de forma difusa pelo pulmão, às vezes com predomínio, como nesse caso, basal, bilateral, nódulos centrolobulares e também ao longo de cisura. Estão vendo ali os nódulos? Essa distribuição que é chamada de distribuição randômica. E a gente vai pensar em doença que faça disseminação hematogênica, principalmente. Então, essa é uma característica própria. E aquele vírus que eu mostrei antes, por que ele é mais centrolobular? São os vírus respiratórios. Mas o CMV também pode fazer aquela distribuição centrolobular, mas o CMV às vezes faz randômico. Ele não é um vírus respiratório, né? Não faz aquele, né? Então, às vezes, o CMV pode enganar. E pode fazer até vidro fosco difuso, e que se assemelha até à pneumocistose. Opa, aqui. As lesões escavadas, elas podem ser focais ou difusas, principalmente as bactérias vão fazer isso. Lembrem, vírus não escava. Então, se você tiver escavação, pense principalmente em fungo e bactéria. Esses são os agentes que escavam. Se você tem uma supressão muito grave, né, da medula óssea, vocês podem ter as infecções fúngicas angivasivas, aqueles agentes que eu falei. Mas, voltando para aquele padrão que eu falei, das lesões com halo de vidro fosco, a escavação no paciente com essas infecções fúngicas angioinvasivas, ela é tardia. Então, vocês devem esperar lá do 14º dia, 2 semanas ali, para aparecer a escavação. Ela não é precoce e, normalmente, ela casa bem com a recuperação de neutrófilos, a resposta ao tratamento. E a escavação no paciente com infecção fúngica angioinvasiva, ela é um indicador de resposta ao tratamento. É o único, por imagem, que a gente pode dizer que é um indicador de resposta ao tratamento. Não tem mais nenhum outro que tenha o mesmo, possa permitir a mesma interpretação. Se vocês tiverem lesões que escavam muito rapidamente, principalmente se forem múltiplas, lembrem de embolia séptica. A embolia séptica não espera mais do que uma semana para escavar, ela escava rápido. Então, só um diferencial onde o tempo é fundamental para a gente pensar nisso. Lobos superiores, lesões escavadas, né? Micobactérias, mas aí, principalmente, quando a imunidade não está tão ruim. Se a imunidade estiver ruim, lembrem, principalmente imunidade celular, a lesão não vai tender a escavar. E aqui é muito importante. CD4, HIV positivo com CD4 baixo, as infecções fúngicas e as pneumonias piogênicas necrotizantes é que tendem a escavar. Então, quando você vê escavação, quando o CD4 está baixo, tuberculose deixa de escavar e outras infecções, e a gente tem que sempre lembrar dos fungos e alguns bichos meio estranhos, como o Rhodococcus equi, fungo como o criptococo. O criptococo é um fungo que ele tem um comportamento oposto ao da tuberculose. A imunidade baixa, o
o ATB deixa de escavar. Conforme baixa a imunidade no paciente com criptococo, ele tende a escavar mais. Então, são comportamentos diversos. E aqui, só para vocês verem, um paciente de HIV positivo, veja o CD4 375, não estava ruim, um quadro de pneumonia, fez uma lesão escavada, a gente pode, olha só, uma pneumonia necrotizante, vejam o nível líquido, né? E mais uma coisa muito, muito importante, se vocês virem lesões com nível líquido, daí você pensa, será que é ou não é tuberculose? Lembrem, tuberculose não gosta de fazer nível líquido. Pense em outro agente, que não a tuberculose. Esse aqui era um streptopneumônio, e vejam a evolução com o tratamento. Respondeu bem, você pode chamar agora aquilo ali de pneumatocele, né? E esse aqui, olha só, paciente de 65 anos, uma tuberculose, em uso de um anti-TNF-alfa. Isso já foi comentado. O anti-TNF ele faz um bloqueio específico de função CD4 e é uma maravilha, porque daí ele pode reativar. Inclusive, tem que ficar sempre de olho, às vezes com aparecimento de nódulos. E aqui até tinha uma lesão escavada. E aqui vocês podem ver várias lesões. Então, uma apresentação meio esquisita. Quando fica meio estranha a lesão, você já tem que pensar, isso poderia ser que agente? Aí você tem que ser investigado. Mas se você souber que o paciente está em uso de anti-TNF, você já deve questionar se isso não pode ser tuberculose, ok? E esse aqui é um caso, olha só, homem com HIV positivo, CD4, de 78 CD4, né? E vocês notem que houve o surgimento dessa lesão escavada em lobo superior direito. É isso que eu estava comentando. Paciente com HIV positivo, CD4 baixo, e que aparece a lesão escavada, esqueça da tuberculose. Excepcionalmente, a tuberculose vai fazer isso. Você vai lembrar de outros agentes. Fungo, lembrem do criptococo, mas coloquem mais algumas coisas, como nocárdia e também esse bichinho que é o Rhodococcus equi, né? Que inclusive o Rhodococcus equi é um agente fracamente, é um BAR positivo fraco. Então, tomar cuidado para não confundir, mas lembrar que ele também pode fazer. É mais um diagnóstico, então, às vezes, para ampliar a investigação. Esse daqui era um criptococo. Lembrem que o criptococo, no imunocompetente, acaba fazendo umas lesões bem comportadas. E, normalmente, ele é mal comportado no sistema nervoso central. Enquanto que no HIV positivo, no HIV positivo, né, no imunodeprimido, o criptococo ele acaba sendo mais agressivo no pulmão e tendo um comportamento menos, lesões com menos edema, quebra de barreira hematoencefálica no sistema nervoso central. São comportamentos diversos. Mas lembrar que também um é pelo criptococo neoformas, do imunodeprimido, e o neoformas gat do imunocompetente. Então, lembrar que eles são variedades com comportamentos diversos, né? Isso em relação à imunidade. Já estou terminando, eu juro, hein? Acho que eu estou falando demais, não? É? Então tá. Aqui, derrame pleural. O Dr. Rodney tinha falado derrame pleural, está aqui. E aqui lembrar que as infecções bacterianas piogênicas, lembra daquele caso que eu mostrei para vocês de um paciente com imunodeficiência comum variável? Já tinha suas bronquiectasias, de repente fez pneumonia bilateral com derrame, e aqui vocês vão ter, né, o derrame pleural bilateral, né? Pode ocorrer em infecções fúngicas incomum, não é frequente. Pneumocistose, a gente não pensa em envolvimento, né? Normalmente não é uma coisa, né? Se vier um pneumociste, questione muito, porque tem que pensar mais em outro agente, né? Pneumociste, se tem que fazer alguma coisa pleural, é mais pneumotórax, mas naquelas fases mais crônicas.
Linfonodomegalia, comum também nas infecções bacterianas piogênicas, como daí é reacional, né? No paciente HIV positivo, eventualmente a tuberculose pode fazer quando eles têm um CD4 mais baixo, né? Linfonodomegalia. E aqui, nesse sentido, lembrar que a TB, porque conforme baixa a contagem de CD4, a tendência é que a tuberculose do imunodeprimido se assemelhe muito à da TB primária. Então, você vê aquela TB da criança, lá no HC eu vejo muita criança, né? E vejo bastante tuberculose. Então, existe isso é clássico da literatura. Criança com consolidação e linfonodomegalia, você tem que pensar isso é igual a, até que prova o contrário, a tuberculose, né? E a chance de você errar é muito pequena. Então, isso em criança. No adulto, eles também vão tender a fazer lesões que não escavam, né? E outra coisa é que eles podem fazer linfonodomegalia, mas se na criança, 90% das crianças fazem linfonodomegalia, no adulto dá 1/3 deles só. Então, não pensar que vai fazer todo mundo, o percentual é menor. E não esquecer que você pode ter no síndrome de reconstituição imune, também daí vira uma bagunça e às vezes com linfonodomegalia, tanto que hoje a tendência é você começar, faz-se o tratamento da tuberculose e o esquema antirretroviral vai entrar depois para evitar. Mas o síndrome da reconstituição imune não é exclusivo da tuberculose. Mas a gente vê isso, mas sempre lembrar que o tratamento tem que não pode ser junto com o antirretroviral. E aqui, só para vocês verem, um homem de 36 anos de idade, usuário de crack, né, com um CD4 de 61, infecção por micobactéria. Eu mostrei já essa figurinha, né, para vocês, aquela consolidação, e aqui vocês podem ver os linfonodos mediastinais e hilares, e aqui esses linfonodos têm uma característica muito interessante. O centro é hipodenso e existe um realce periférico. Essa característica é muito própria, né, no HIV positivo para a gente lembrar de tuberculose. Não é exclusivo. Fungo pode fazer isso e neoplasia, como o linfoma, também. Mas, quando a gente vê isso, muito comumente, linfonodomegalia como centro hipodenso, no HIV positivo, a tuberculose é carro-chefe, né, em termos de possibilidade diagnóstica. Hã? Aqui, ó, tá vendo aqui que você tem a periferia do linfonodo e na parte central ele fica mais hipodenso. Olha aqui, ó, a mesma coisa aqui. Fica bonitinho, né? O centro hipodenso. Isso é bem característico. Muitas vezes você não vai ver, mas quando estiver presente, é bem interessante. Só para concluir, radiografia, primeiro e mais utilizado o método de imagem, a literatura coloca isso, né? Às vezes, mas a gente consegue resolver a imensa maioria dos casos com radiografia, né? É só ter fé nela, né? Acreditar, né? Mas no neutropênico febril você tem que fugir, né? Você tem que pensar diferente. Ou naquele indivíduo que esteja profundamente imunodeprimido. Aí você está liberado para ir direto para a tomografia, né? Principalmente na doença pulmonar aguda, ou quando há uma alta suspeita de pneumonia no raio-x, com achados questionáveis, ou até mesmo quando a radiografia for normal. E é um método de escolha para os pacientes com imunossupressão acentuada. Muito obrigado.